Capítulo 1429, Prós e Contras, Parte 1. Solos caiu de joelhos, chorando de humilhação. As pessoas que ela sonhou conhecer durante toda a vida mal sabiam seu nome e ainda assim já a haviam julgado, considerando-a indigna. Solos ficou em um tom de roxo, assim como todas as luzes da torre. Tista correu para ao lado dela, abraçando Solos, que se agarrou a ela e escondeu o rosto no ombro de Tista. Ver a luz daquela pequena criatura tremeluzir com cada um de seus soluços fez com que a família Veren se sentisse profundamente envergonhada de sua explosão estúpida. Se ela não é uma destruidora de lares, eu simplesmente pisei naquela pobre garota por preconceito, Elina pensou. Se ela é uma destruidora de lares, em vez disso, estou fazendo o jogo dela e fazendo dela a vítima. Devo segurar minha língua e confiar em meu filho. Eu sou um idiota. Os olhos de Haas moveram-se de Lit para Solos, sem saber o que fazer. Não é de admirar que Lit não nos tenha contado antes. Ele fez tudo o que pôde para nos dizer o quão importante essa mulher é para ele e ainda assim a estamos tratando como um lixo. A julgar pelas lágrimas dela, pela dor nos olhos de Lit e pela preocupação de Tista, tenho a sensação de que vou chutar a minha própria bunda mais tarde, Rena pensou. Se Lit e Tista me excluírem de suas vidas por causa da minha boca grande, nunca vou me perdoar. Os três perceberam que suas palavras imprudentes e desconfiança acrescentaram mais sofrimento à tristeza que Lit já carregava. Sinto muito que você tenha que suportar tudo isso, Solos, mas eu avisei sobre o que aconteceria quando outras pessoas descobrissem sobre você. Nosso relacionamento é, na melhor das hipóteses, desconcertante, ele disse, enquanto abraçava e dava tapinhas em Solos na tentativa de consolá-la. Sim. O único lado bom é que pelo menos tudo está indo de acordo com seu plano. Ela meio soluçou e meio chorou nos braços de suas amigas. A família sentiu-se agora mais do que envergonhada pelo seu comportamento. Lit parecia ter previsto a reação deles nos mínimos detalhes, fazendo com que sua escolha de não apresentar Solos a eles antes parecesse mais do que razoável. Tanto Lit quanto Solos passaram por muitas dificuldades, então, se ele esperava que ela recebesse um tratamento duro o tempo todo, era provável que Lit tivesse esperado um momento em que o golpe doeria o menos possível. Agora que ele estava solteiro, eles não podiam ver Solos como uma ameaça para Camila, e devido à sua aparência quase humana, eles trataram Solos como uma pessoa, em vez de como uma relíquia amaldiçoada tentando manipular seu amado Lit. Mãe, pai, Rena, a existência de uma torre de mago já é uma notícia mundial, mas esta não é apenas a torre de Menadion, é também a casa e o corpo do meu melhor amigo. Eu não a apresentei a você antes por mais razões do que posso contar. Além disso, as palavras não podem expressar ou explicar a profundidade do nosso vínculo, nem a singularidade do nosso relacionamento. Lit disse enquanto ajudava Solos a se levantar. Agora, porém, sei como usar ligações mentais com qualquer pessoa. Posso mostrar em vez de contar e deixar você testemunhar com seus próprios olhos nosso passado compartilhado antes de fazer qualquer julgamento precipitado. Lit estendeu a mão direita para Haas e a esquerda para Senton, enquanto Solos segurou Tista com a esquerda e ofereceu a mão direita para Elina. Todos trocaram olhares por alguns segundos antes de se darem as mãos e formarem um círculo onde Lit e Solos estavam em lados opostos para equilibrar perfeitamente o fluxo de mana. Mais uma vez, eles tiveram que evitar tanto a sobrecarga sensorial quanto o envenenamento de mana que uma ligação mental prolongada poderia causar. Felizmente, sua família já sabia de cor os acontecimentos mais cruciais da vida de Lit, até mesmo de Senton. Rena contou a ele que Lit era um prodígio desde criança, descrevendo a Senton os feitos que seu irmão havia realizado antes do casamento. Lit e Solos tiveram que mostrar-lhes apenas as partes extras de suas histórias, aquelas que os dois haviam realizado em segredo. Eles mostraram à família Veren como Solos ajudou Lit na caça, dominando suas habilidades como um desperto e se tornando o homem que era. Desde a caça ao javali e passando pela missão de Larca até a luta contra Jacra, os Verens testemunharam como sua comunhão os aproximou mais do que as palavras poderiam descrever e como foi a única razão pela qual Lit foi capaz de superar probabilidades impossíveis durante toda a sua vida.
Depois que a parte sobre Lee terminou, eles também mostraram aos Verens tudo o que sabiam sobre o passado de Solos. Desta vez não se tratava de Camila aceitar Solos, mas sim da família de Lee entender que eles tinham mais um membro oculto por anos. Eles viram a memória do bebê Solos, a morte de seu pai e depois a dela, seguida pela solidão sem fim que Solos experimentou após a morte de Menadion até que Lee a encontrou. Algumas partes não eram memórias reais, apenas reconstruções dos acontecimentos, mas mesmo assim doeu. Terminada a projeção, os membros da família de Lee começaram a chorar, até mesmo Tista. Ela já conhecia a história de Solos, mas nunca a tinha vivido antes. Eles choraram de alegria, tristeza e compaixão ao mesmo tempo, comovidos até as lágrimas pela montanha-russa emocional que acabaram de viver. A raiva anterior lutou muito contra essas revelações, dando-lhe sentimentos confusos sobre Solos. Depois que o elo mental foi quebrado, todos levaram alguns minutos de silêncio para resolver seus respectivos sentimentos e tomar uma decisão. Como sempre acontecia, o coração maternal de Elina encontrou o seu caminho enquanto os outros ainda estavam perdidos em pensamentos. Muito obrigado, Solos, Elina disse enquanto abraçava a pequena figura feita de luz. Obrigado por dedicar toda a sua vida para proteger meu filho deste mundo e até dele mesmo. Sem você, ele provavelmente teria se perdido e nós, ele. Peço desculpas pelo que disse antes. Eu acreditava que você era uma ameaça à felicidade de Lee, ao passo que você é a única razão pela qual ele pode se esforçar por isso e nós também. Minha família inteira tem uma dívida de gratidão com você e isso nunca poderá ser reembolsado. Elina beijou a testa de Solos e depois os olhos, enxugando as lágrimas antes de se virar para Lee. Quanto a você, jovem, como pôde deixar essa pobre garota viver em sua sombra por tanto tempo? Você deveria ter nos contado, ou pelo menos a mim, muito antes. Solos é uma alma quebrada como você. Ela perdeu a família e poderia ter usado uma mãe tanto quanto você. Pensei nisso inúmeras vezes. Lee respondeu. Mas uma pedra falante desperta mais medo do que compaixão e sem a ligação mental, minhas palavras teriam soado mais vazias do que a história de um bardo. Suas palavras me machucam, mas você está certo. Elina fez uma profunda reverência a Solos como pedido de desculpas. Sem a ligação mental, depois daquelas coisas horríveis como Blackstar, Tevka e Davon, eu provavelmente teria chamado Mirim pedindo ajuda um segundo depois de você virar as costas para mim, acreditando que precisava ser salvo. Não se preocupe, Elina, eu entendo porque o fato de você ter empatia com uma falta de confiança tão flagrante não melhora as coisas. Muito pelo contrário. Elina interrompeu Solos e a abraçou com força. Capítulo 1430, Prós e Contras, Parte 2. Você esteve com Lee todos os momentos de sua vida, tornando-se mais próximo dele do que qualquer membro desta família poderia. Você é a coisa mais próxima de um gêmeo que ele tem e da filha que eu nunca tive permissão de conhecer. Elina segurou o rosto de Solos, acariciando-o com tanto amor e ternura que Solos chorou novamente, mas desta vez de alegria. Sinto muito por nunca ter feito parte da sua vida e sei que não há como recuperar o tempo perdido, mas gostaria de tentar de qualquer maneira, se você me permitir. Você poderia me dar o privilégio de te chamar de minha filha? Sim. Solos disse em meio a lágrimas. Então você pode me chamar de mãe, se quiser. Elina abraçou Solos, mantendo-a o mais perto que pôde. Os joelhos de Solos dobraram quando a emoção do sonho de sua vida se tornando realidade a dominou. Elina não a soltou, ajudando-a a sentar-se no chão da torre enquanto, um após o outro, os membros da família se juntavam a eles num abraço. As palavras perderam o sentido, apenas ruídos que teriam contaminado aquele momento. Lee se juntou a eles por último, feliz porque uma das pessoas mais importantes de sua vida não precisava mais se esconder. Daquela noite em diante, Solos poderá compartilhar com ele cada momento importante de sua vida. Poucos dias depois, Faluel chamou seus aprendizes para retomarem as aulas. A Hidra estava farta de sofrer e comer estressada. Ela precisava de uma distração, uma conexão com o mundo dos vivos que mantivesse sua mente longe da morte do filho. Morok e Nalrond também estavam lá.
Eles notaram que Faluel estava agora alguns centímetros mais grosso em todas as direções. Ela havia desfrutado de muito álcool e muito sorvete por muito tempo. Nos últimos dias, as garotas Ernas ligaram para Lit Solos com frequência, mas não os visitaram porque sabiam muito bem que Lit não aceitava grandes rompimentos. Eles solos precisavam de algum tempo sozinhos. Os amuletos de contato permitiam que as irmãs Ernas mantivessem contato com eles e também os deixassem em paz no momento em que demorassem a receber as boas-vindas devido às mudanças de humor de seus anfitriões. O que eu perdi, exatamente? Morou perguntou ao ver o grupo esfarrapado. Você ganhou algum peso, parece um vagabundo, e o resto de vocês parece que acabou de voltar da linha de frente. Ele disse a Faluel, Lit e as meninas nesta ordem, obtendo uma cruz de direita da Hidra em sinal de agradecimento. Rude. Eu não pareço um vagabundo. As roupas de Lit estavam limpas devido aos feitiços, mas ele tinha uma barba espessa e parecia alguém que bebia demais e não tomava banho com frequência. Ficar na torre para evitar pretendentes e chatos também significava muito tempo sozinho para pensar, enquanto Soros deixava sua nova família conhecê-la tão bem quanto ela os conhecia. Lit ficou bastante viciado no dragão vermelho e não se importava mais com as aparências. Recebi vários golpes fortes recentemente, mas estou me defendendo como sempre. Ele disse. Ok, certo. Solos disse com um sorriso de escárnio. Se por ser soldado você quer dizer ouvir duas músicas deprimentes e depois socar as paredes até sangrar, então você está fazendo um ótimo trabalho. Lito ouvia Ashen dizer em Drion sempre que pensava em como Camila deve ter se sentido depois do rompimento e com Johnny Pilotes Wounded sempre que ele se afundava na autopiedade, bebendo até dormir. Por que você não o impediu? Flória perguntou. Ela nunca tinha visto Lit parecer tão maltrapilho porque, após a suposta morte do protetor, ela havia cuidado dele porque naquela época os escassos pelos faciais que ele tinha dificilmente poderiam ser chamados de barba. Acredite, eu tentei, Elina tentou, todos tentaram. Acabamos apenas discutindo e fazendo com que ele se afastasse. Lit é muito forte, ninguém pode ajudá-lo a menos que ele permita. Solos respondeu. Posso ver que a maioria de vocês não relaxou durante esta pausa forçada. Faluel disse enquanto chutava Morok no chão para queimar algumas calorias extras e examinava as meninas. Todos fizeram o possível para superar a distância entre eles e Lit, treinando até a exaustão apenas para tomar banho, dormir e começar de novo. Apenas a proibição de Faluel às técnicas de respiração os impediu de trabalhar sem parar. Você pode, por favor, verificar meu corpo agora? Tista perguntou. Depois de aprender sobre os riscos de perder sua humanidade quando seu núcleo de mana atingisse o azul, a determinação de Tista vacilou, mas ver o passado de Solos e Lita fortaleceu mais uma vez. Comparada com o que os dois passaram, minha vida é um conto de fadas. Estou cansado de assistir aos funerais dos nossos amigos sem fazer nada além de ficar sentado à margem. Ela pensou. Você fez alguns progressos significativos, mas isso não é suficiente. Depois de verificar Tista com redemoinho da vida, Faluel balançou a cabeça. No entanto, se você pretende continuar assim, eu permito que você comece a usar o revigoramento novamente. Seu núcleo está começando a ficar para trás em relação ao seu corpo e, para atingir seu verdadeiro potencial, ele deve ser mantido equilibrado. Então ela examinou Flória, Kila e Fria nesta ordem. Flória tinha o problema oposto de Tista e algumas de suas impurezas tiveram que ser removidas antes que obstruíssem seu fluxo de mana. Flória não era do tipo que evitava o trabalho duro e mesmo que seu despertar fosse recente, seu corpo quase atingiu o pico do azul profundo. Comece a usar a acumulação também e use-o para remover à força as seguintes impurezas. Faluel mostrou a Flória seu corpo e como ela deveria alterá-lo. Kila tinha um corpo incrível para um mago falso, mas entre seu núcleo sobrecarregado e a falta de magia de fusão, ela estava à beira do colapso. Você precisa descansar mais. Você é apenas humano, nunca se esqueça disso. Faluel disse.
Quanto à Fria, já estando no auge do azul profundo devido à técnica do despertar da Hidra, Faluel precisava de um breve treino para avaliar o progresso de seu aprendiz em se acostumar com seu corpo desperto. Muito bem, mas você ainda está faltando e eu também. Preciso voltar à forma e você veio aqui para me ajudar com isso. Faluel disse enquanto olhava para eles um de cada vez. Achei que você me chamou aqui para aprender fusão gravitacional. Licou sua barba em confusão. Por favor, faça isso. Ele usa sua massa desumana como desculpa para evitar sua família. Se as crianças pudessem vê-lo, Lit nunca se rebaixaria tanto. Solos disse. Não se preocupe, é exatamente por isso que todos vocês estão aqui. Faluel assentiu. Espere o quê? Kila disse. Todos nós temos peso normal e não consigo nem usar magia de fusão. Qual o sentido de estarmos aqui? Fusão gravitacional também é útil para bestas não imperadoras porque pode ser usada como uma técnica de movimento. Faluel disse. Quanto a você, Kila, estou ciente de seus esforços para aprender magia de fusão para que você possa ouvir como se defender contra ela e aprofundar sua compreensão das diferenças entre magos falsos e verdadeiros. Continua no próximo vídeo.